No programa de hoje, vamos iniciar o estudo do capítulo 10 de Daniel. Nós vamos ver como o tema do grande conflito se apresenta no início deste capítulo e nós vamos entender o contexto que fez com que Daniel ficasse angustiado, pranteando por 3 semanas. É agora no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos juntos, começando mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Estamos já no meio de mais uma semana e começando uma nova lição, um novo estudo. É o capítulo 10. Capítulo 10 e a lição número 13. Se você tem já o seu guia de estudos aí na sua casa, está aqui, ó. A visão que Daniel tem quando ele está no rio Tigre. Deixa eu colocar aqui, vai ficar melhor assim para você visualizar. Está aqui, ó. Ah, acertei? Beleza. Está aqui? Então convido você a acompanhar. Se você não tem seu guia de estudos ainda, você vai acompanhar junto comigo o capítulo 10 do livro de Daniel. Você vai ver como esse capítulo é interessante. Se você está passando aqui pela primeira vez, está assistindo o programa pela primeira vez, se você não acompanha, a gente está estudando as profecias do livro de Daniel e eu gosto de ler o texto e esse capítulo 10, ele é como uma introdução para o que a gente vai ter nos 3 últimos capítulos. A gente vai chegando aí às últimas lições. Vamos da 13 até a lição 16, é isso, né? E eu quero convidar você a abrir a Bíblia, ler o texto bíblico, e você vai perceber que a gente tem um cenário dos últimos momentos da história da humanidade e o grande conflito. Então, nesse capítulo 10, ele vai mostrar que existe uma luta por trás dos grandes impérios, existe uma luta espiritual. E a gente vai aplicar, lógico, isso para a nossa vida, porque termos a percepção disso é importante. Nós estamos no meio de uma guerra, no meio de uma luta, e a gente tem claramente aquele que é o vencedor. Mas a gente não pode, em nenhum momento, deixarmos de ter a percepção clara de que nós estamos no meio de uma guerra, e essa guerra também é espiritual. Lembrando a você que eu não sei se você acredita nisso ou não, se você acredita no bem e no mal, não sei se você acredita na Bíblia ou não, mas eu quero te convidar a acompanhar o texto bíblico. E se você não assistiu os outros programas, vale a pena entrar no nosso canal no YouTube, acompanhar, porque no livro de Daniel a gente percebe que nós estamos no meio de uma batalha, a história do grande conflito, mas também nós percebemos que existe nações que têm poder, essas nações passam, essas nações que têm poder político, depois a gente vê um poder religioso que vai influenciar o mundo. Então, ter uma percepção clara do livro de Daniel e das profecias é ter uma visão a respeito da história do mundo. Então, convido você a abrir a sua Bíblia e estudar comigo, a partir de hoje, o capítulo 10, que é uma introdução para os 3 últimos capítulos, 10, 11 e 12 do livro de Daniel. Quero lembrar a você que aqui na Novo Tempo nós temos um grande objetivo, que é levar esta mensagem da palavra a todos os lugares, a todas as pessoas, em todo o momento. Esse é o nosso objetivo. Por isso que nós estamos aqui na Novo Tempo. E nós fazemos isso através do rádio, nós fazemos isso através da TV e nós fazemos isso através da web. E nós queremos estudar a Bíblia com as pessoas. Por isso, nesse mês de agosto, nós estamos com uma campanha especial. E essa campanha especial envolve toda a Novo Tempo e, de forma muito especial, nós queremos fazer com que a gente estude com mais pessoas, alcançando mais corações. De que forma?
através da nossa robô Esperança, que é a nossa inteligência artificial. Hoje, nós temos condições de estudar com 10 mil pessoas, nossa robô diariamente, mas nós queremos dobrar esse número. É isso, a pessoa vai estudar a Bíblia através do WhatsApp. Olha que coisa impressionante, estudar a Bíblia através do WhatsApp. E a robô terá essa capacidade, mas para que isso aconteça, nós precisamos aumentar essa capacidade da robô. Ou seja, precisamos ter uma memória maior, ter mais informações. E você sabia que você pode fazer uma doação única para que a gente faça com que a robô tenha mais capacidade, a inteligência artificial de estudar com mais pessoas? Não esqueça, se você já é anjo, você pode fazer uma doação única, especial. Se você ainda não é, você também faz, porque agora no mês de agosto essa doação ela é única para que a nossa robô Esperança tenha mais condições de estudar agora com 20 mil pessoas. Vou dar um exemplo aqui, rapidinho para você. Com apenas R$4, exatamente, R$20, me ajuda aqui, meu diretor, só para fazer o cálculo. Exatamente, R$20 ela consegue estudar a Bíblia com 5 pessoas. Então, é R$4 uma pessoa. R$4 uma pessoa a robô vai conseguir estudar. Então, com R$20 a gente consegue estudar com 5 pessoas. Por isso, faça a sua doação. Agora, mande uma mensagem para o WhatsApp e diga: eu quero fazer minha doação especial única para que a gente alcance mais corações, mais pessoas. É o 129-8176-6630. 129-8176-6630. Lembrando que você também pode fazer essa doação única através da nossa chave Pix, que é anjos@novotempo.com. Por que o pastor está fazendo esse convite e esse pedido? Porque aqui na Novo Tempo, tudo que nós fazemos, a gente não cobra, é de graça, isso mesmo. E nós não temos comerciais. Por isso, a Novo Tempo faz todo o seu trabalho através da doação dos Anjos da Esperança. Então, porque o que nós desejamos? Que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Porque a esperança, ela vai além de qualquer distância. Por isso, vamos juntos levar essa missão. Vamos orar a Deus nesse momento, suplicando sua iluminação ao abrirmos a palavra nessa hora. Vamos orar. Pai do céu, nós vamos abrir tua palavra agora, vamos estudar um novo capítulo, um novo tema deste livro tão impressionante que é o livro de Daniel. Nos dê compreensão. A todos nós que estamos aqui no estúdio, nos dê condições de levarmos da melhor forma a mensagem a cada pessoa, nesta hora. E eu oro por cada um dos nossos telespectadores, para que o coração deles esteja aberto para compreender e que o Espírito nos ilumine, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos estudar juntos a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia. Daniel, capítulo 10. Quero recordar rapidinho, então a gente vai para a lição 13, Daniel no Rio Tigre. Eu quero só ligar aqui, né? Senão não vai funcionar. Vamos lá. Quero só recordar o que a gente estudou, né? Ao longo dessas últimas semanas. A gente estudou a lição número 12, o que nós vimos no estudo de ontem, após o período das 70 semanas, um poder político-religioso perseguiria os cristãos. A gente tem visto isso de forma recorrente em cada capítulo, e a gente vai ver isso na sequência também no capítulo 11. O final do período das 2.300 tardes e manhãs, os acontecimentos no final do século XVIII e XIX marcam o fim desse período, dos 2.300 anos. A gente fez uma análise desses acontecimentos, a restauração da verdade da palavra, que ficou alterada durante o período da Idade Média, a profecia dos 1.260 anos, as características daqueles que viveriam os últimos momentos da história do mundo, a última mensagem que seria apresentada ao mundo. Nós
analisamos isso, Deus sempre tem um remanescente, aquele que vive em algum momento da história para que uma mensagem seja apresentada, e a gente trabalhou muito bem essa questão de não é uma exclusividade de salvação, mas é uma exclusividade para a apresentação de uma mensagem. Ou seja, Deus tem pessoas fiéis em todas as denominações religiosas. Não existe uma exclusividade. Mas o Senhor sempre escolhe aquele para apresentar uma mensagem específica para determinado momento da história, para determinado, uma mensagem exclusiva para aquela situação. E a gente estudou isso e percebemos a ligação direta que existe de Apocalipse com o livro de Daniel, que é a mensagem para os últimos dias. E agora vamos entrar no capítulo 10, como eu mencionei, os últimos 3 capítulos de Daniel estão ligados entre eles. Só para a gente fazer uma ligação, quando a gente vai estudando na sequência, a gente vai percebendo um processo de ampliação dos temas proféticos. A gente vê um relato que tem, e aí Daniel tem uma nova visão, um novo relato que traz uma informação a mais. A gente estudou isso comparando os capítulos. E agora nós estudamos as 2.300 tardes e manhãs, a purificação do santuário, um povo que teria uma mensagem, um restabelecimento da verdade da palavra, né? Ou seja, a palavra ficou durante todo o período da Idade Média sem poder ser apresentada de forma clara, havia uma opressão política e religiosa, uma ação do inimigo de Deus para que a mensagem não alcançasse todos os lugares, porque quanto mais a mensagem alcançar, mais corações são transformados, mas Deus vai preservando, Deus vai levando, e agora nós chegamos ao último momento, à última parte do livro, ou seja, de forma mais clara, há uma intenção de perseguição, porque a gente vai para os últimos dias, e aí o autor do livro de Daniel, né, o próprio Daniel, vai apresentar uma nova visão dentro deste cenário de história, de política e de ambiente religioso, ambiente espiritual. Ele vai apresentar agora o tema do grande conflito neste bastidor, a luta que existe por trás disso. Então, eu não sei se está ficando claro para você, ele vem com a análise profética, vai ampliando isso e agora ele chega no tema do grande conflito. E ele sempre vai fazer isso se reportando a algo que está muito claro para Daniel dentro da sua realidade presente, mas a aplicação é futura. A gente vai entender isso na leitura do texto. Então vamos lá, só para a gente se situar, para você abrir a Bíblia no capítulo 10 e ter mais compreensão. O capítulo 10 é a introdução à última profecia do livro, a guerra entre o rei do norte e o rei do sul. A gente vai ver no capítulo 11 isso, tá? Os eventos ocorrem no mesmo período, ou seja, há uma progressão de ideias, informações a mais, mas eles ocorrem no mesmo período. O povo de Deus será vitorioso e ele vai apresentar isso de forma clara. Por que isso é importante? Primeiro, porque Daniel precisa desta mensagem para aquele momento. Lembra qual é o contexto histórico deste momento? O povo está voltando para sua terra, para Jerusalém. É pós o exílio da Babilônia. Ciro faz o decreto de libertação do povo. E agora o povo vai voltar, vai reconstruir a cidade, vai reconstruir o templo, o povo vai voltar à sua vida como aqueles que foram escolhidos para levar uma mensagem de salvação a todas as pessoas do mundo habitado naquela época. Eles deveriam ser testemunhas para o mundo. Então, este é o cenário. E o Senhor vai trazer uma mensagem que vai trazer esperança para Daniel, para aquela realidade, mas ela tem essa aplicação futura. Sequência, para a gente ler juntos,
Convido você, eu vou ler na tela Daniel capítulo 10, verso 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. A gente vai ver na sequência que ele vai compreender, porque ele está começando no verso 1, falando do tema, agora ele vai trazer outras informações e ele vai voltar para a explicação lá a partir do verso 12. Então vamos lá. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Então ele vai ter a ideia de que conflito que existe. Mas ele chora durante 3 semanas. Verso 3, manjar desejável não comi. Nem carne nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo algum. Até que passaram as 3 semanas inteiras. Verso 3. Só para a gente lembrar o contexto aqui, Daniel está idoso, ele não retorna para Jerusalém, provavelmente perto dos seus 90 anos, mas agora ele tem informações do que acontece. Então por que ele está pranteando? Por que ele está chorando? E a gente vai ter que voltar e comparar, a gente vai ao livro de Esdras, em que a gente tem os mesmos acontecimentos, mas trazendo informações de lá. Lembra, Daniel está lá na Babilônia, que agora é o Império Medo-Persa, que domina. A gente já trabalhou isso. E o povo volta, 50 mil judeus voltam nessa época para a Babilônia e vão reconstruir a cidade. Mas qual é o cenário neste início de reconstrução? Vamos entender isso. Para isso, Esdras, capítulo 1, verso 1, só para a gente lembrar, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. A gente já trabalhou isso, a gente já analisou isso. Daniel ficou até angustiado, né? Nós estudamos isso no capítulo 9. O tempo estava passando e o povo deveria retornar, porque ele havia estudado as profecias de Jeremias, o povo deveria retornar. E agora, no capítulo 10, a gente tem este retorno, ou seja, o povo voltou para Jerusalém. O contexto do capítulo 9 é outro, né? Ele vai dar explicações, mas a angústia dele era: o que vai acontecer com o meu povo? Eu quero que o meu povo retorne para a terra, eu quero que o meu povo retorne para casa. Então, vamos lá, agora eles retornaram. Mas o que acontece? Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então aqui está, eles deveriam retornar, esse é o primeiro decreto. Agora, o que acontece neste processo de retorno e o que acontece nesta reconstrução? Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, verso 2, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Hadom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Eu já vou explicar o contexto, tá? Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhe responderam: nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, o rei da Pérsia. Verso 4 e 5. Então, os agentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar.
alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. E aí a gente vai ter o segundo decreto, a gente vai ter o terceiro decreto, que vai ser o tempo, que vai marcar o último momento da história da humanidade. Então, quero explicar para você o contexto desse verso. Então vamos lá, vou tentar ser o mais didático. Só queria dizer, se eu não conseguir explicar de forma muito clara para você, lembra que todo o texto está aqui dentro, está aqui no nosso guia de estudos. Então você vai poder, pede o seu guia, está aparecendo aí o nosso WhatsApp, é o 12982444449. Pede o seu guia, você vai receber aí na sua casa. Bem simples, só escrever, quero receber o guia. Aqui está o texto, tá? Aí você vai ler e as referências dos versos. Mas vamos lá, vou tentar explicar aqui. Mas não esquece, pede o seu texto, o seu guia de estudos, que daí vai ficar mais fácil ainda. Então vamos lá. Há o decreto para eles voltarem para Jerusalém. Uma parte volta. Há o decreto de Ciro para eles começarem a reconstrução. Eles começam a reconstrução. Quando eles começam a reconstrução, voluntários que não eram judeus ou que haviam abandonado, provavelmente os refugiados, aqueles que haviam sido levados refugiados, né, pelos assírios, eles dizem assim, nós queremos ajudar, só que a prática deles, a vida deles, vem de encontro aos princípios que o povo de Deus tinha. E eles, em realidade, nessa disposição de ajudar, são levados muito mais para criar uma situação ruim e fazer com que esse processo seja atrapalhado, dificultado, do que em realidade fazer essa construção. A evidência disso está na reação, quando Zorobabel diz assim, não, nós vamos reconstruir, o Senhor nos deu essa responsabilidade e nós recebemos o decreto. Quando isso acontece, e eles dizem isso, eles começam a trabalhar contra esse processo de reconstrução. Mas daí você diz assim, pastor, mas isso é parece aparentemente tão insignificante, mas quando a gente estuda, e eu comecei lá no início dessa temporada, analisando Babilônia e Jerusalém, o significado espiritual que há, nós não estamos falando só de uma cidade, nós não estamos falando só de um povo, nós estamos falando da referência e significado que Jerusalém tinha para aquele povo e para todas as nações. E essa não é só uma luta de alguém querendo atrapalhar a reconstrução de uma cidade. Não, mas é o objetivo de dificultar a autenticidade daquilo que era a referência do povo de Deus. Tá claro isso para você? É como se destruísse a nossa nação, né? Aí destrói a minha identidade. É como se eu, né, não pudesse ou não existisse nunca mais o lugar onde eu nasci. E isso é muito mais profundo dentro do contexto bíblico, porque Jerusalém era a identificação da fé, da crença, o templo de Jerusalém, os utensílios que são levados, por exemplo, tirar a identidade espiritual deste povo. Lembra o ritual do santuário, a reconstrução do templo, era referência para o Messias que haveria de vir. Eu não sei se eu estou sendo claro, que eu estou conseguindo explicar isso para você. Então não é só uma construção em si, é uma referência espiritual. E dentro do contexto bíblico, da luta entre o bem e o mal. Quando Daniel sabe disso, ele chora, ele se angustia, porque ele sabe o significado espiritual. E o texto diz que ele
se abstém de tudo e ele clama ao Senhor. E eu quero continuar aqui para você. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas inteiras. Se você lembrar, junto comigo, a gente vai ver que lá no capítulo 1, diante da angústia e do primeiro momento em que eles são levados para a Babilônia, Daniel e seus amigos, e eles passam por provação, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Vejam só, ele repete aqui, ele jejua, ele se abstém do alimento. E eu já falei sobre isso, esse ato não é um ato meritório, não. É um ato para que o Senhor desse lucidez, para ele entender tudo o que acontecia e para ele clamar de forma mais clara aquilo que era profético e que ele desejava. Está claro isso para você? Estou conseguindo explicar isso para ti? Daniel continuava comprometido como nos 70 anos antes. Quando chegou à Babilônia como um jovem exilado, ele se comprometeu e ele continuou, Deus continuou comprometido com Daniel, respondendo-lhe às orações. Por quê? Porque ele continuou comprometido. Isso aqui é muito significativo. É muito especial. Eu quero parar aqui e eu queria refletir junto com você. Como a gente reage? E a gente trabalhou isso quando a gente falou no capítulo 6, né, Daniel na cova dos leões. É o capítulo 6. Deixa eu só voltar aqui, só para... exatamente, o capítulo 6 da cova dos leões. Como você reage diante de um desafio, diante de uma frustração? Você sabe que a tendência, os anos vão se passando, a tendência às vezes a gente tornar a vida cristã, religiosa, uma coisa automática, sabe? Alguns colegas usam a expressão assim, né? Alguns amigos. Eu ponho no piloto automático aí. E parece que nós não somos mais impressionados pela palavra e a gente não está tão comprometido como a gente estava quando começamos. 70 anos depois, o comprometimento de Daniel era o mesmo. 70 anos depois, Daniel disse: Senhor, eu clamo pelo meu povo. Eu quero orar para que não importe o tempo, que importa que a gente fique comprometido com a palavra. Pai do céu, obrigado pela tua palavra. Talvez alguém esteja enfrentando desafios e lutas, que ele clame a ti, que ele seja comprometido contigo. Eu suplico isso, que a gente seja comprometido, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Essa foi a parte de introdução do capítulo 10, que é a introdução dos 3 últimos capítulos. E nós vamos continuar esse estudo amanhã. Eu quero te convidar porque vale a pena a gente ter uma ideia muito mais profunda do que acontece naquilo que a gente não vê. Um abraço e até amanhã.